Vamos lá? Marca aí. Já deixa marcado. Mateus 28. Depois também Atos, capítulo 2. E também Romanos, capítulo 6. Se você usa esses iPhones como eu, é mais complicado. Mas você pode marcar aí o texto, depois você volta lá. Mateus 28, Atos 2 e Romanos 6. Eu quero lembrar também do livro, nós só temos acho que mais um agora, né? Fundamentos da Fé, que é o material que nós estamos usando nas nossas células, as quais vão voltar a semana que vem. E se você deseja adquirir este livro, ele tem praticamente todos os estudos que nós fizemos até aqui. E eu creio que é melhor para você conservar do que conservar uma apostila solta toda semana. Não é? Então, acredito que temos mais um ou dois apenas. Se você quiser adquirir, são $6. Fale depois com a irmã Edilúcia, tá bem? Vamos orar. Pai, te pedimos que fales também conosco agora pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que o Teu Espírito Santo mesmo possa fazer com que ela fecunde nos nossos corações e produza frutos, de acordo com os Teus propósitos para cada vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Hoje eu quero falar a propósito do que nós fizemos sobre batismo. Quero falar sobre batismo e a vida cristã. Durante o ministério terreno de Jesus, houve duas ordenanças ou atividades que ele instituiu. Estas duas ordenanças não são essenciais para a salvação. Preste atenção. Estas duas ordenanças não são essenciais para a salvação. Porém, são essenciais no relacionamento crescente com o próprio Jesus. A primeira atividade ou instituição importante para o nosso crescimento como crente é aquela que chamamos de comunhão ou a ceia do Senhor. Lembrar a morte de Cristo nos dá a oportunidade de manter nosso relacionamento com Deus e com os outros limpo, claro e aberto. Nunca foi a intenção de Deus que nós deixássemos de participar da ceia do Senhor, da comunhão, mas que nós nos examinemos a nós mesmos antes de participar, fazendo os ajustes necessários para que nós possamos participar abertamente e sem hesitação. A segunda atividade ou instituição que Jesus instituiu, que nós celebramos hoje, é a instituição do batismo. Este é um ato pessoal, porém, ele é rico em significado. Isso é o que nós vamos ver hoje. A dinâmica do batismo na vida do crente. O batismo é como uma aliança de casamento. O batismo é um símbolo de que os nossos pecados foram lavados. Também é um símbolo de uma nova maneira de viver. Alguém disse que o batismo é para a fé cristã, o que a aliança de casamento é para o casamento. É um símbolo. A aliança não é o casamento, mas ela simboliza o casamento. Cada vez que você vê uma pessoa com uma aliança como esta no dedo, tem umas mais bonitas que a minha, não, Norma? A primeira coisa que você pensa, essa pessoa é casada, porque a aliança é um símbolo. Ela não é o casamento em si, mas ela é um símbolo adequado do casamento. Da mesma maneira, assim como a aliança, o batismo traça uma marca no chão, separando o passado do futuro. Como uma aliança de casamento, o batismo diz: deste dia em diante, eu estou firme com Deus. Deste dia em diante, eu me apego com Deus. Deste dia em diante, eu sirvo a Deus. Vamos falar um pouco sobre o lugar do batismo na vida do crente em Cristo. Agora abra sua Bíblia, Mateus 28, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada
no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A base para o batismo é a autoridade de Jesus. Jesus recebeu a autoridade de Deus Pai para enviar seus discípulos ao mundo. E eles foram enviados por Jesus para fazer 3 coisas. Primeiro, eles deviam fazer discípulos. Eles eram discípulos que agora deviam fazer novos discípulos. Isso fala de salvação. Quando alguém recebe a Cristo como Salvador e se torna seu discípulo, esta pessoa recebe a salvação. A segunda coisa é que eles deviam batizar. O batismo é uma declaração pública da salvação. O batismo não salva, mas ele é uma declaração pública de que você está salvo, de que você se comprometeu com Cristo. Dr. M.R. Dehan coloca desta maneira: nos dias primitivos da igreja, o batismo era uma declaração de que o crente estava definitivamente se identificando com aquele grupo de pessoas que se chamavam de cristãos e eram desprezadas e odiadas. Ser cristão significava alguma coisa. Identificar-se com aqueles que eram chamados cristãos significava perseguição, talvez a morte. Significava ser expulso de sua família, evitado por seus amigos. E o ato que era a declaração final desta identificação era o batismo. E ele continua dizendo: e quando um homem se reunisse com cristãos, ele era tolerado. Mas quando alguém se submetia ao batismo, ele declarava a todo mundo: eu pertenço a este grupo desprezado. E imediatamente ele era perseguido, odiado e desprezado. No batismo, portanto, o crente entrava na comunhão dos sofrimentos de Cristo. Uma pessoa podia ser um crente e esconder isso, manter isso estritamente como segredo, e assim evitar o dissabor e o sofrimento. Mas uma vez que ela se submetia ao batismo público, ela tinha queimado as pontes atrás de si. Espero que vocês não precisem pagar com as suas vidas como os cristãos primitivos. Porque a perseguição aos cristãos está aumentando em todo o mundo. E nesse país também. Aqui não existe perseguição física, mas já existe perseguição espiritual, existe perseguição intelectual e perseguição moral. Se você ainda não percebeu, atente no que eu estou dizendo. Mas esse não é o nosso assunto. Há poucas ocasiões na Bíblia em que a salvação não foi seguida pelo batismo. Ou em que o novo crente não buscou o batismo. Jesus disse que os seus discípulos também deviam fazer uma terceira coisa. Eles deviam ensinar, ou seja, depois de evangelizar para que as pessoas fossem salvas, fossem feitos novos discípulos, fossem batizados, deveriam os discípulos ensinar-lhes a palavra de Deus, ou seja, instruí-los da palavra de Deus, para que eles pudessem crescer espiritualmente. O batismo, portanto, ocupa um lugar fundamental. Primeiro, porque o batismo foi ordenado por Cristo. Foi Ele que mandou os seus discípulos irem por todo o mundo, e nos mandou a nós também, irmos por todo o mundo, fazer discípulos e batizar os novos discípulos. O batismo também foi exemplificado pelo próprio Cristo. Ele não precisava se batizar, mas Ele o fez para nos dar o exemplo. Em Mateus 3, 13 a 15 diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus se identificou conosco. Ele não tinha pecado, mas ele se identificou conosco. E agora ele nos pede que nós nos identifiquemos com ele. Qual é a importância do batismo na vida do crente em Cristo? Agora abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, versículos 1 a 3 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados
em sua morte. O batismo é um símbolo da nossa libertação do pecado. Aí ainda Romanos 6:3, vou repetir, depois do versículo 7 e 8, diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Versículo 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, o batismo, como eu disse, ele é um símbolo. Nossa identificação com Cristo se deu na salvação. E ela quebrou o poder, o domínio do pecado sobre nós. Agora o batismo é uma ilustração desse evento espiritual. Eu fui liberto espiritualmente. Agora o batismo ilustra este evento que é espiritual. Quando a pessoa desce a água, quando ela é mergulhada, como vocês hoje viram os irmãos sendo, isso nos fala da morte de Cristo. A pessoa que é mergulhada, ela se identifica com Jesus na sua morte. Ela agora morreu junto com Cristo para o pecado. Estar sob a água significa que agora foi enterrada, assim como Cristo foi sepultado. Essa pessoa agora que desceu a água, que está sob a água, ela está sepultada também com Cristo, quanto à sua vida velha de pecado no passado. E o sair da água fala da ressurreição de Cristo, é um símbolo da ressurreição de Cristo, que depois de 3 dias ressuscitou. É assim a pessoa que desce a água, então está como que, simbolicamente, agora está ressuscitando para uma nova vida. Na verdade, isso já aconteceu, quando a pessoa aceitou a Cristo. Porém, agora ela está mostrando isso através de uma maneira simbólica. Okay? Também o batismo é uma promessa pessoal de que vamos viver para Deus. Voltando em Romanos, capítulo 6, versículo 2. Paulo diz assim, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A minha tradutora está pedindo que eu vá mais devagar. Eu acho que eu falo tão lento. Tradutora, vamos pular esta ilustração aí, vamos lá para frente, ok? Da sua cópia, desce a página 6. Ela tem lá o roteiro para que ela possa me acompanhar. Agora, viver para Deus não significa que nós somos perfeitos. Nós sempre vamos lutar contra o pecado. Até o último dia da sua vida você vai lutar contra o pecado. A Bíblia diz assim, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um processo que vai levar toda a sua vida. Porque nenhum de nós é perfeito. Só seremos perfeitos quando chegarmos ao céu. Pode dizer amém? Agora, não é porque nós não somos perfeitos que nós tenhamos que seguir a nossa natureza. Nós não temos mais que seguir a nossa natureza pecaminosa. Aí Romanos 6 ainda, versículos 6 e 7, Paulo esclarece, ele diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, quem nós éramos antes, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então significa o seguinte, eu não sou perfeito, mas eu também não tenho que ser mais dominado pelo pecado. Significa que agora eu tenho um novo dono. Significa que agora eu tenho um novo Senhor. Antes, o pecado é que mandava na minha vida. Antes o pecado controlava a minha vida, mas agora o pecado não é mais nosso Senhor. Ele não é mais nosso mestre. Nós morremos para o pecado, foi isso que Paulo diz aqui. E Jesus agora é o nosso Senhor. E Ele mesmo nos capacita para que nós possamos viver para Ele. O batismo também é uma figura divina do nosso destino eterno. O batismo significa que nós nunca podemos ser separados de Deus novamente. Veja aí, Romanos 6, versículos 8 e 9, diz assim, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele.
Vou dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. Todos nós nascemos mortos. Como, pastor? Sim, todos nós nascemos mortos espiritualmente. A Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós já nascemos pecadores. A gente não se torna pecador, a gente já nasce pecador. Nós pecamos porque já somos pecadores desde que nascemos. E por isso todos, quando nascemos fisicamente vivos, porém espiritualmente mortos. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. Porém, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, a salvação nos traz vida espiritual. Por isso é que Jesus disse assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele está falando? Ele não está falando de reencarnação, ele não está falando de ressurreição, ele está falando de você nascer no seu espírito, de você começar uma nova vida com Deus. Ele diz que é o Espírito Santo de Deus que coloca esta nova vida dentro de nós. Agora, nós então somos seres espiritualmente eternos, por assim dizer. Somos imortais. E quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a viver com Ele com a promessa de que estaremos com Ele por toda a eternidade. Porque a vida não termina quando você morre. A Bíblia diz, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então a vida não termina quando você morre, ela continua por toda a eternidade. Ou você vai passar a eternidade com Cristo e com Deus, se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você vai passar a eternidade longe dele, no inferno. É a palavra de Deus que o diz. Então, quando nós recebemos a Cristo, a morte espiritual acaba para nós e nós iniciamos uma nova vida, uma vida espiritual, vida de comunhão com Deus e vida eterna. Nós temos, de acordo com a Bíblia, uma existência eterna com Deus quando nós recebemos a Cristo e através dele a salvação. Romanos 6:5 diz assim, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, temos a vida eterna e também aguardamos a ressurreição do nosso corpo. E finalmente, para terminar, o que acontece após o batismo na vida do crente em Cristo? As pessoas perguntam assim, depois que a gente se batiza, a vida é diferente? O que acontece? Olha em Romanos 6:11. Paulo diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós agora devemos viver nossas vidas como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Viver em Cristo significa que agora eu não vou viver mais da maneira que eu vivia antes. Significa que a minha vida foi transformada por Ele e agora eu vou viver para Ele. Vou viver por Ele e vou viver através dEle. Lembra-se do cântico que acabamos de entoar? Diz, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando nós nascermos de novo e temos essa vida espiritual em Cristo, a salvação, significa então que agora a gente vai abrir mão do nosso passado. Vamos deixar o passado para trás, não importa, você pode ter sido o maior dos pecadores. Mas agora você pode viver uma nova vida, considerando-se como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Viver em Cristo é viver de modo que o pecado não domine as nossas vidas. Não deixamos de ser pecadores, porém o pecado não precisa mais reinar na minha vida. O pecado não precisa mais me dominar, porque o próprio Cristo me diz que eu posso vencer o pecado. O sentido aqui é que você não deve deixar o pecado continuar a exercer influência sobre você, como antes ele fazia. Agora, isso é uma ordem de Deus, que nós devemos viver como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E se é uma ordem de Deus, é porque é algo que você pode cumprir, é algo que você pode fazer. Porque é Ele mesmo que te capacita para que você viva esta nova vida que Ele nos dá. Nós temos em nós esta força, mas Ele nos dá. Agora Paulo diz assim, olha, considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra mas é uma palavra de contraste. Significa que você não pode fazer as duas coisas.
Você não pode viver para o pecado e viver para Cristo, é impossível. Ou você vive para um, você vive para outro. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você serve ao pecado, ou você serve a Deus. Ou você vive para o pecado, ou você vive para Deus. É uma escolha que você tem que fazer diariamente. Mas que com a graça de Deus, o poder de Deus, você pode fazer a escolha certa. E escolher viver como morto para o pecado, mas vivo para Deus. Mas é um ou outro. Que há pessoas que às vezes querem, eu quero o melhor de dois mundos, né? Então tem um pé no caminho do Senhor e outro pé fora do caminho do Senhor. Isso não existe. Ou você está no caminho, ou você não está no caminho. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Você tem que tomar uma decisão de quem você serve. Se você serve ao pecado, ou se você serve a Deus através de Cristo. E nós devemos viver as nossas vidas como uma oferta a Deus, diz a palavra de Deus. Veja aí no versículos 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Aqui ele fala assim, não ofereçam. Ele começa dizendo no versículo 13. O que nós fazemos não oferecendo? A imagem aqui é de algo oferecido em sacrifício. No Velho Testamento, por exemplo, o povo de Israel, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Traziam seus animais, os melhores animais, e os ofereciam em sacrifício a Deus. Muitas religiões do mundo ainda fazem isso. Oferecem sacrifícios de animais. A ideia aqui é esta, o sacrifício de animais. O problema é que quando eles traziam um animal para ser sacrificado, o animal era morto e colocado sobre o altar. Mas nós somos sacrifícios vivos. O que acontece com muitos de nós? É que quando nós nos colocamos no altar de Deus, mas a coisa começa a esquentar, muitos de nós nos arrastamos para fora do altar. Porque essa é uma decisão que eu tenho que fazer diariamente, de que eu quero continuar com a minha vida no altar de Deus. Estou oferecendo a minha vida em sacrifício. Deus não quer mais, Ele quer a minha vida. Ele quer a minha consagração a Ele. Ele quer o meu coração, Ele quer o meu ser. Então não se coloque numa posição em que você esteja exposto ao mesmo jeito de viver que você vivia antes de conhecer a Cristo. Você já sabe quais são as coisas que o mundo tem para oferecer. Você sabe quais são os pecados que eu dominava. Então não se coloque numa situação, isso significa, em que você vai estar sujeito à tentação e a cair de novo no pecado. Ao contrário, agora você deve oferecer-se, versículo 13, a segunda parte, ele diz, a Deus, como quem voltou da morte, como instrumento de justiça. Então nós devemos ser agora instrumentos de justiça. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Nossos corpos não são a origem do pecado. Ok? Mas eles são o instrumento que o pecado usa para se manifestar. Entendeu? Nossos corpos não são a fonte do pecado, mas eles são o instrumento do pecado. Por isso que nós devemos, diz Paulo aqui, oferecer os nossos corpos, ou os membros do nosso corpo, como instrumentos de justiça. Devemos ser pessoas através de quem a justiça de Deus possa fluir. Na igreja primitiva, você vê no livro de Atos, a salvação era seguida pelo batismo. Depois por uma dedicação à palavra de Deus e a importância de outras pessoas através da comunhão e do testemunho. Veja em Atos, capítulo 2, aquela passagem que eu pedi para você abrir. Atos 2, 41 e 42. Diz assim a palavra de Deus. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero concluir dizendo duas coisas, e quero lhes contar uma história verídica. Primeiro, o batismo não marca o fim da jornada. Ele, na verdade, é uma marca apenas do começo de uma vida de obediência a Cristo.
O batismo é como quando você liga seu GPS. Você vai para um ponto que você desconhece, você liga seu GPS, que vai lhe dizer o caminho. Mas ligar o GPS e o GPS lhe mostrar o caminho não significa que você está no caminho. E tampouco significa que você já chegou, verdade? Significa apenas que você vai começar a jornada, assim é o batismo. Ele é apenas um começo. Ele é apenas o primeiro marco da longa jornada que você vai prosseguir com Cristo por toda a sua vida. Está claro? Então, o batismo é apenas o começo da jornada. Amém? Agora eu vou concluir com uma história verídica. Para ajudar a minha tradutora, volte nessa ilustração que nós passamos aí. No século XV, havia na Rússia, no que hoje é a Rússia, o czar, em português eles falam de czar, que é o imperador russo, chamado Ivan o Grande. Ivan reuniu todas as tribos daquela região que viviam guerreando entre si e fundou um vasto império, o Império Russo. Como um homem de guerra, ele era corajoso. Como general, ele era brilhante. Ele expulsou os tártaros e estabeleceu paz em toda a nação. Entretanto, porque ele estava tão ocupado com suas campanhas, ele não tinha uma família. Seus amigos e conselheiros estavam muito preocupados. E eles lembraram a ele de que ele não tinha um herdeiro ao trono. Que se por acaso alguma coisa lhe acontecesse, o império iria se desfacelar. Você precisa arrumar uma esposa que possa lhe dar um filho, diziam seus conselheiros. E o soldado, o estadista, ocupado, disse a eles que ele não tinha tempo para procurar uma noiva. Mas se eles encontrassem uma noiva adequada, ele se casaria com ela. E os conselheiros e sábios procuraram todas as capitais da Europa, tentando achar uma noiva apropriada para o grande czar. E a encontraram. Eles falaram a Ivan da filha do rei da Grécia, que era uma mulher muito bonita, de olhos escuros. Ela era jovem, brilhante, charmosa. E ele concordou em casar assim, ao menos vê-la. O rei da Grécia ficou muito feliz. Porque isto significava que a Grécia iria se alinhar com a Rússia de uma maneira favorável. Porque a Rússia era um grande gigante emergente do norte. Agora é de novo um país emergente. Mas tinha que haver uma condição. Ele disse, ele não pode casar com minha filha, a menos que ele se torne membro da igreja grega ortodoxa, ou igreja ortodoxa grega. A resposta de Ivan, ok, eu vou me tornar membro. Então, um sacerdote foi despachado para Moscou para instruir Ivan na doutrina ortodoxa. O Ivan tinha uma mente muito brilhante, ele aprendeu muito rápido as instruções sobre o batismo, e foram concluídos, então, os arranjos para que o czar pudesse ir até Atenas, acompanhado por 500 soldados da sua guarda pessoal do palácio. E ele ia ser batizado na igreja ortodoxa por imersão, como nós fazemos aqui em nossa igreja, porque este era o costume da igreja oriental. Os soldados dele, sempre leais, pediram para ser batizados também. E o patriarca da igreja designou 500 sacerdotes para dar aos soldados as instruções num curso rápido sobre batismo, porque os 500 haviam resolvido se batizar. Então, cada um teve um sacerdote para ensinar as coisas básicas da igreja. E os soldados,
todos os 500 iam ser imersos no batismo. E multidões vieram de toda a Grécia para presenciar aquele evento. Irmãos, imagine que isso deve ter sido 500 sacerdotes e 500 soldados. 1000 pessoas entrando nas águas azuis do Mediterrâneo. Os sacerdotes estavam vestidos de roupas negras, chapéus altos, negros também, que era a roupa oficial da igreja ortodoxa. E os soldados estavam usando seus uniformes de batalha, com todas as suas condecorações, medalhas de valor, medalhas de coragem e suas armas de guerra. Subitamente surgiu um problema. A igreja proibia soldados profissionais de serem membros. Eles teriam que abrir mão do seu compromisso de derramar sangue. Como fazer? Eles não poderiam ser pessoas que matavam outros e membros da igreja ao mesmo tempo. Aí foi um problema sério. Mas após uma rodada de negociações diplomáticas rápidas, o problema foi resolvido de maneira muito simples. Enquanto as palavras eram faladas e os sacerdotes começavam a batizá-los, cada soldado enfiava a mão rapidamente do seu lado, tirava a sua espada e levantava para cima da sua cabeça. De modo que todo soldado era totalmente imerso na água, tudo batizado, exceto o seu braço e a sua espada. Esta é uma história verdadeira, este é um fato histórico verdadeiro. Que figura poderosa nós temos aqui do cristianismo hoje. Quantas pessoas há que estão na igreja, cujos braços, por assim dizer, não foram batizados? Quantos braços não batizados nós temos aqui hoje? Quantas vontades não batizadas estão aqui nesta noite? Deve-se que o batismo simboliza uma rendição completa a Cristo. Identificação na morte de Cristo, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Uma ressurreição para uma nova vida. Mas quantas pessoas há nas igrejas cuja vontade não foi verdadeiramente entregue a Deus? Quantos talentos não batizados? Pessoas a quem Deus talentos tremendos e que não usam estes talentos para servir a Deus e para servir ao próximo. Quantas carteiras não batizadas? Pessoas que usam seus recursos de maneira inadequada e que não investem no reino de Deus. Quantas atividades sociais não batizadas? Pessoas que se dizem cristãs, estão no domingo na igreja, mas durante a semana participam de atividades sociais que contrariam os princípios bíblicos. Quantos há aqui nesta noite? Pessoas que fizeram um compromisso com Cristo, mas que deixaram o braço de fora. E a sua espada de fora. Inclina a sua cabeça. Pense por um momento. Você talvez não foi batizado ainda, como estes irmãos que foram batizados aqui hoje. Você não desceu as águas, mas quem sabe você fez um compromisso com Cristo, entregando sua vida a Ele, mas você realmente tem vivido uma vida totalmente rendida a Ele? Você realmente tem se identificado com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição? Você realmente está vivendo em novidade de vida? Quantos braços não batizados aqui nesta noite? Quantas vontades não batizadas? Quantos talentos não foram entregues ao Senhor? Quantos recursos que você tem, que Deus lhe deu, recursos financeiros, materiais que você não entregou a Ele? Quantas atividades que você realiza que são contrárias à vontade dele expressa na sua palavra? Nesta noite, meu convite para você, para que você entregue sua vida a Cristo, sem
restrições. Que você se entregue a Ele 100%. Coração, corpo e alma. Senhor, nós oramos neste momento, primeiramente agradecidos a Ti pela salvação que nos deste em Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor Jesus se identificou conosco. Tu deste a Tua vida por nós, Jesus, para nos dar a salvação. Depois nos alcançaste com o Teu amor e nos salvaste, não porque nós merecíamos, ou porque merecemos, mas unicamente por Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu amor. Nós Te louvamos por nos teres alcançado. Te agradecemos também, Senhor, por aqueles que entenderam esta mensagem e Te aceitaram como Salvador e Senhor, e por aqueles que nesta noite desceram as águas batismais por entenderem o significado do batismo, que é a identificação com Cristo na sua morte, identificação com Cristo no seu sepultamento, identificação com Cristo na sua ressurreição. A ressurreição para uma nova vida. E nós oramos por eles para que Tu os guardes no Teu amor e na Tua graça, para que eles Te sirvam, Senhor, nessa novidade de vida, todo o tempo que estiverem aqui até a Tua volta, Jesus. Ou até que Tu os chames ao lar celestial. Mas nós oramos pelos demais que estão aqui nesta noite também, Jesus. Se há pessoas aqui que até fizeram uma profissão de fé com os lábios, mas que não entregou verdadeiramente o seu coração, não entregou verdadeiramente a sua vida a Ti, não entregou verdadeiramente, totalmente, a sua vontade a Ti, não entregou a Ti os recursos que Tu lhe deste, não entregou a Ti a sua vida social, a sua vida familiar. Se há alguém aqui que não entregou a Ti todos os aspectos da sua vida, te peço que Tu toques estes corações nesta noite, e que eles possam, Senhor, fazer um compromisso contigo, de que vão Te servir, de que nesta noite se entregam completa e inteiramente a Ti, e se dispõem a Te servir e a Te obedecer. E eu Te peço, Senhor, como Tu mesmo prometeste, que toda autoridade, todo poder Te foi dado, Tu derrames o Teu poder sobre essas vidas, para que elas se comprometam contigo e possam Te servir. E se há pessoas aqui, Senhor, que nunca, nem sequer expressaram a sua fé em Ti, crendo em Ti como Seu único Senhor e Salvador e Senhor, eu Te peço, Senhor, que também estes corações sejam tocados nesta noite, movidos por Ti, para a salvação, em nome de Jesus. Amém.